Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, Head de Investimentos Offshore da Verso Investimentos e hoje estou com uma presença ilustre aqui, Bernardo Queima da Gama Investimentos. A gente vai bater um papo sobre renda fixa em dólar. Mas antes, Bernardo, por favor, se apresente e obrigado pela Não, eu conversa. que agradeço, Marcos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo stand, por estar na Expert. Para a gente é um evento imperdível, tem que estar aqui. Eu sou carioca, o sotaque não deixa negar muito. Eu comecei no mercado financeiro em 99, sou filho da PUC-Rio, fiz mestrado, administração, fiz mestrado em finanças na PUC. Comecei no mercado na Icatu Investimentos, depois BBA, depois voltei para o Icatu de novo e a gente começou a montar a nossa empresa em 2009, que é a HMC, que é dona da Gama. É um grupo no qual a gente representa grandes gestores globais para a América Latina. A Gama é o nosso asset, que faz efetivamente a viabilização dos investimentos das pessoas, tanto aqui quanto lá fora. A gente tem mais ou menos hoje uns 5 bi e representamos mais ou menos umas 12 gestoras internacionais. Casas como Oaktree e Pearl Diver que estão aí dentro do universo da XP. Perfeito. E até aproveitando todo esse know-how, essa experiência com o mercado offshore principalmente, queria aproveitar esse momento para primeiro explicar, né, para os nossos investidores como que funciona a renda fixa americana, se tem muitas diferenças com a renda fixa aqui no Brasil. Eu brinco que é o seguinte, a renda fixa americana é uma renda fixa brasileira quinta potência. Só para te dar um número assim para as pessoas entenderem, o volume diário de negociação da renda fixa no Brasil chega a mais ou menos a $1 bi. Tá? O volume diário de negociação da renda fixa, estou falando crédito privado, tá? Crédito privado nos Estados Unidos são 52 bilhões de dólares por dia. Então, são literalmente 50 vezes o que se negocia no Brasil. Dado esse volume, você tem diversos instrumentos diferentes. Então, quando eu falo como é que é a renda fixa lá fora, a renda fixa lá fora é um Oceano Pacífico, de diversas formas diferentes. Você tem títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, sem subordinações diferentes, quer dizer, nível de senioridade no acesso à dívida diferente. Você tem muita dívida privada, dívida pública, dívida estruturada. Hoje a gente tem os FDICs no Brasil. Lá tem diversos instrumentos diferentes de crédito estruturado. Então você tem muitas opções de renda fixa nesse mercado desenvolvido, pelo próprio tamanho e desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Muitas vezes eu conversando com investidores, eles me questionam, né? Mas por que eu vou investir no mercado americano? Tem uma taxa de juros na faixa de 4% ao ano, se eu tenho aqui no Brasil 15% ao ano. Como que o brasileiro precisa entender? É uma ótima pergunta, a gente recebe essa pergunta direto. Eu acho o seguinte, você comparar o 15% no Brasil com os 4% em dólar, o 8% em dólar, você está comparando laranja com banana. Não dá para fazer essa comparação tão simples. Se você for fazer essa comparação, a melhor forma é o seguinte, quanto que seria esse retorno em reais? Por exemplo, nós lá na Gama temos vários fundos que são redeados para reais. E a gente tem fundos que entregam CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 5, porque quando você traz esse investimento para o Brasil, você também absorve esse diferencial da taxa de juros no Brasil de 15% no que está lá fora. Eu gosto de dizer que o dólar mais 6, dólar mais 8 é parecido como se fosse a inflação mais alguma coisa no Brasil. Tá? Não é exatamente igual, mas é muito similar. Então o que eu falo para as pessoas quando você estava lá fora num ambiente de taxa de juros próxima de zero, realmente até os investidores americanos, os investidores europeus, eles estavam com um investimento muito pequeno em renda fixa. Quando a renda fixa lá fora voltou para uma normalidade, que a gente fala, uma taxa de juros mais normal, não uma taxa de juros zero, super incentivadora de investimentos, estamos falando na taxa de juros americana hoje, está ao redor de 4 e alguma coisa, 4,25, 4,50. Aí você tem muita coisa dentro desse universo profundo de renda fixa para fazer. E fundos que vão te entregar isso, CDI mais 2, 3, 4, 5, 6, pode entregar até mais, por conta da profundidade que existe no mercado lá fora. Então, acho que o investidor deveria sim pensar em renda fixa lá fora, porque tem muitas formas de você ter retornos robustos lá fora, obviamente de acordo com o risco que você está disposto a assumir. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante o investidor entender também quanto que o dólar faz parte da vida dele, né? Muito mais do que ele imagina. Então, é uma forma também de você proteger o seu poder de compra no longo prazo. Esse é um ponto... Saiu até um estudo recente da GV, acho que está todo mundo comentando, muita gente falando sobre ele, várias pessoas olharem, que é o seguinte, o investidor, um brasileiro, o investidor médio, normalmente ele tem no mínimo 20% de coisas que ele consome no dia a dia que estão linkadas ao dólar. Então, quando a gente fala a inflação no Brasil está acelerada demais e muitas vezes a inflação não reflete a cesta
Porque normalmente as pessoas que vão lá poupar na Verso, elas têm um nível de poupança, um nível de renda maior do que o IPCA pega na sua cesta de preço. A pessoa comprar um celular, o celular está ligado a dólar, vou comprar um carro, está ligado a dólar. Tem várias coisas que estão ligadas que não estão na cesta do IPCA. Sim. O colégio do filho, algumas coisas que estão ligadas. Então a gente acha que esse volume do que as pessoas precisam ter em dólar é muito maior do que os 20%. Então as pessoas deveriam pensar sempre o seguinte: será que eu estou sendo conservador ou agressivo, não tendo nada em moeda forte? Eu tenho vários sonhos em moeda forte. Ela não ter isso. Uma vez eu estava com um amigo, ele me falou: eu tenho um sonho de mandar um filho para o exterior. Aí eu perguntei para ele, falei: quanto você tem em dólar já? Que você já poupou em moeda forte, porque é o que vai ser a conta do seu filho lá fora. 0. Eu falei: você é um cara mega agressivo, você não tem nada alinhado com o seu sonho. Então, acho que esse é o papel do assessor, é entender do cliente quanto que ele tem em dólar dos seus sonhos, e ele deveria ter isso ou aqui no Brasil ou lá fora em moeda forte, porque senão pode acontecer o que aconteceu ano passado, né? Que você teve uma desvalorização do real na ordem de 20%. Sim, exato. E até pegando o gancho, né, do seu amigo que tem filhos e sonhos de levar esse filho para fora, quanto antes você começar seu planejamento, melhor. Melhor. Porque hoje, se você tem um filho com 18 anos, ele está pensando em mandar para ele agora, vai ter um gasto de $100 mil por ano, mais ou menos, hoje é 550, 560 mil reais. Se seu filho tem 5 anos e você precisar de um planejamento para 10 anos e não fizer, quanto que vai estar esse dólar em 2035? Né? Total. Se você pegar a pessoa, por exemplo, eu sou de uma época, quando eu entrei no mercado, que era 1 para 1. Exato. Imagina se eu tivesse planejado, não tivesse planejado, estaria 5 vezes mais caro. Exato. Será que a minha renda melhorou 5 vezes? Não necessariamente sua renda, a sua fonte de renda vai melhorar isso. Então, se você não alinhar os seus sonhos, fizer esse planejamento de longo prazo, a chance de você deixa na mão do destino ou dos políticos desse país, que não pode se falar que não são os mais confiáveis, para onde você está colocando os seus sonhos do dia a dia, levar seu filho, sua viagem, ou trocar o seu carro, trocar o seu equipamento eletrônico, enfim. Tem muita coisa no dia a dia que está linkado ao dólar. Então, digamos que a gente aqui, nesse papo de bar, a gente conseguiu convencer o investidor a fazer um planejamento em dólar, pensar em longo prazo. E o investidor volta, né, com a seguinte dúvida: mas eu sou conservador. Será que eu deveria, de fato, investir em dólar? Eu vejo as notícias, sobe 2, cai meio, cai 1, esse vai e vem. Essa é uma ótima pergunta, porque isso é em função do seu ponto de vista. Uma vez uma família me falou exatamente isso, falou: esse negócio do dólar é arriscado demais, balança demais. Não é o dólar que está balançando. Se você olha lá fora, a variação do dólar contra o euro é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É perene quase. Perene. Muda muito pouco essa diferenciação entre essas moedas fortes. Qual é a variação do dólar contra o ien, que é a moeda japonesa? Também não muda tanto. A gente está num país em desenvolvimento, um país não desenvolvido, a nossa moeda oscila demais em termos de preço, pelas incertezas sobre a política fiscal brasileira e várias incertezas relacionadas ao Brasil. Então, quem está balançando muito é a nossa moeda, é a receita dessas pessoas. Então, quando a pessoa ou faz um investimento lá fora, ou faz um investimento no Brasil ligado ao dólar, ela está se atrelando a essa moeda forte. O que está balançando somos nós, não é o dólar, na maioria das vezes. Sim. Tá? Então, acho que essa é uma lógica que é um pouco da pessoa que está navegando e olha para o continente, acha que é o continente que está balançando. Na verdade, é ele que está no barco ali, que está balançando, e é só uma questão de perspectiva. Essa eu acho que é a perspectiva do investidor. Então, acho que o investidor, ele é agressivo a partir do momento que você fala o seguinte: imagina a pessoa que... É uma história legal que fala o seguinte: imagina se eu tivesse todo o meu dinheiro no Cazaquistão. Aí você fala isso para uma pessoa, a pessoa fala: nossa, mas eu nunca colocaria todo o meu dinheiro no Cazaquistão. Mas a nota de crédito do Cazaquistão é melhor que a nota de crédito brasileira. Ou seja, tem menos risco ao investir. Menos risco no Cazaquistão do que no Brasil. Se você olhar pela perspectiva de crédito do governo, dos títulos públicos, esse tipo de coisa. Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho super importante de mostrar para o investidor de onde eu estou olhando, qual é a perspectiva de onde eu estou olhando. Eu acho que agressivo é a pessoa que tem 100% dos seus investimentos no Brasil. Perfeito. Tá? Perfeito, concordamos 100%. E é incrível, né? Como que o brasileiro, por mais que esteja num país emergente,
numa economia que representa 1% da economia global, né? Ou seja, 99% das outras oportunidades estão lá fora. E mesmo assim é um dos que mais tem esse viés doméstico que a gente fala, né? É o que mais, na média, o brasileiro tem 97% do seu patrimônio aqui no Brasil. Aí a gente compara com o americano tem 75% no próprio Estados Unidos, mesmo ele tendo o maior mercado do mundo de exposição, Exato. e 25% fora. Isso é um processo que eu acho que é um processo que a assessoria precisa mudar. Precisa mudar o seguinte, a assessoria precisa educar os clientes ou mostrar aos clientes os benefícios de se investir lá fora. Pegando um exemplo simples, tem vários setores que são setores que estão... Eu diria que é difícil você não pensar hoje em dia sobre o futuro e não pensar em data centers, não pensar em AI, não pensar em biotecnologia, o quanto a gente avançou na questão das vacinas por conta da pandemia lá do Covid. Essas coisas que estão liderando os novos investimentos, que estão gerando riquezas absurdas no mundo, é uma geração de riqueza muito grande. O Brasil está 100% investido no Brasil, não está participando de nada disso. Então, eu gosto de uma conta que fizeram o seguinte, não, mas os juros no Brasil estão a 15. Se você olha pela perspectiva do americano, quanto que foi o retorno você investindo a 15% no Brasil ou nos juros brasileiros, que é sempre alto, durante 10 anos? Foi 2% em dólar. Em dólar, né? 10 anos de investimento em CDI, se você olha para trás, foram mais ou menos 2% de retorno em dólar. Quando você olha para coisas em renda fixa lá fora, estão pagando dólar mais 6, dólar mais 8, dólar mais 4, se você quer ser mais conservador e ter um título público americano. Então eu acho que esse é um processo que tem que ter muita conversa e tem que mostrar para o investidor que isso é um negócio natural de países muito grandes, como o Brasil. Né? Obviamente o Brasil tem várias oportunidades para se investir. Sim. Mas você ter 100% investido no Brasil, pega sempre naquela história da minha tia lá, que fala, não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Exato. Eu acho que é um risco demais para quem trabalhou, para quem fez um esforço enorme para criar essa sua poupança, esse seu sonho, deixar tudo nessa única cesta. Que a gente está aqui o tempo inteiro torcendo para dar certo, mas pode não dar certo. Como aconteceram com os nossos vizinhos aqui. Infelizmente. E é muita volatilidade aqui, né? A gente costuma até brincar no mercado. No Brasil as coisas mudam muito rápido. Tudo muda em 10 dias, nada muda em 10 anos. Então é uma forma também, além de todos os benefícios que a gente comentou aqui, né? Você ilustrou muito bem, de valorização, de exposição em moeda forte, mas também é a blindagem patrimonial, né? Sair um pouquinho de risco Brasil. Total, tá falando com um gestor nosso esses dias, ele falou, agora eu não posso mais entrar numa conversa, ou numa live, ou numa webinar sem olhar meu celular, para ver se não mudou alguma coisa. Exato. E eu acho que diversificação é o caminho de você ficar mais blindado de não ter problema. Perfeito, perfeito. Bernardo, gostaria de agradecer demais pela conversa, essa rica conversa que a gente teve, uma honra para a gente ter conversado. Eu que agradeço. E também deixar à disposição para deixar os contatos, rede social da Gama, para os nossos clientes conhecerem mais. Olha, contem conosco, o nosso dia a dia na Gama é exatamente fazer esse trabalho, né? Fazer esse trabalho de levar os brasileiros a um bom investimento internacional. Então, quem quiser informação, quem quiser se aprofundar mais, gamainvestimentos.com.br, esse é o nosso site, tem muito material legal que a gente olha dos nossos gestores. Eu brinco que a gente é uma pequena grande gestora, porque a gente tem lá 17, 20 pessoas, 5 bi sob gestão aqui no Brasil, mas a gente tem uma OCF por detrás de 200 bilhões, 1.000 e poucas pessoas trabalhando, Bridgewater, vários caras grandes, e a gente tem muita informação de qualidade. Então busquem a gente, nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, foi uma honra. Valeu, obrigado.